Ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Essa é uma das frases mais famosas de Jesus, indicando que nem tudo que aprendemos como verdade da fé representa de fato a vontade de Deus. É por isso que precisamos sempre submeter os nossos conceitos religiosos à Bíblia, única fonte confiável para fundamentar as nossas doutrinas. Pensando nisso, a Igreja Batista em Coqueiral oferece o programa Trocando os Óculos. Nele, o pastor José Marcos faz uma exposição objetiva, bíblica e profunda de um conceito repassado ao longo da tradição em confronto com o que de fato o texto bíblico diz. O programa Trocando os Óculos vai ao ar de segunda a sexta, das 9h30 às 10 da manhã, pela Dimensão FM 98.1, para as pessoas que estão em Recife, e também uma vez por semana pelo canal do YouTube IB Coqueiral. Se você está assistindo pelo nosso canal de YouTube, não se esqueça de deixar o seu like, assinar a nossa página e ativar o sininho, pois isso fará com que esse conteúdo chegue a mais pessoas e você ainda receberá um aviso sempre que houver um episódio novo. Fique agora com mais um episódio de Trocando os Óculos. E aí? Graça e paz. Mais um episódio de Trocando os Óculos. Hoje eu quero falar sobre uns óculos muito importantes que a religião nos ofereceu, que a tradição cristã nos ofereceu, que é o que diz que o templo é a casa de Deus. Geralmente a gente usa muito essa expressão e escuta muito essa expressão. Está saindo de casa para ir ao culto no templo, que a gente já chama de igreja, né? A gente chama aquela instalação de igreja e alguém pergunta, vai para onde? Nós dizemos, vou para a casa do Senhor. Ou então nas orações é muito comum, Senhor, muito obrigado porque estamos aqui em sua casa. Há esta ideia de templo como casa de Deus e esta é uma ideia trazida a partir de uma visão religiosa da relação com Deus, de óculos que nos doaram, santificando um lugar como se Deus morasse ali. Na verdade, isso é uma expressão que nós herdamos, ou uma doutrina que nós herdamos, ou um costume que nós herdamos dos judeus, sobretudo fundamentado no Antigo Testamento. E quando nós pensamos em templo no Antigo Testamento, nós pensamos exatamente no Templo de Jerusalém, no Templo de Salomão, que se encontra a sua festa de inauguração em 1 Reis, capítulo 8, capítulo 9, principalmente 8 e 9, são dois capítulos que são dedicados à festa de inauguração da casa de Deus. Este era um projeto de Davi, construir uma casa para a divindade judaica, construir uma casa para a divindade dos hebreus. Era um projeto de Davi. A construção daquele templo não nasceu do coração de Deus. Você vai ler 2 Samuel e você vai ver rapidamente que esta ideia da construção de um lugar onde Deus fosse adorado, essa não é uma ideia que nasce no coração de Deus. Essa é uma ideia que nasce no coração de Davi. Deus autoriza, naturalmente, e o seu filho Salomão é quem completa aquilo. Esta foi uma das 7 principais maravilhas do mundo antigo. Banhada a ouro até no piso, se você quiser imaginar. Algo realmente muito, muito, muito suntuoso. E Salomão faz uma oração muito arrogante em relação àquele lugar. Mesmo que na sua oração ele já reconheça que Deus não habitaria naquele lugar. Ele começa a sua oração em 1 Reis, capítulo 8, versículo 22.
Pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação, estendeu as mãos para os céus e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, e acima dos céus não há Deus como tu, embaixo na terra não há Deus como tu, e assim vai. E o próprio Salomão, no versículo 27, diz: Mas de fato habitaria Deus na terra, eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. E continua a sua oração, mas o fato é que Israel logo começa a entender que Deus morava ali. Deus morava ali, e na cabeça de um judeu aquela era a casa de Deus. E olha, Deus morava num compartimento daquela casa, muito parecido com o que a gente chama de altar. Era o compartimento daquela super estrutura que Salomão construiu por volta do ano, nas imediações do ano 920 alguma coisa, e que foi destruída em 586, ou seja, aquilo durou pouco tempo, aquilo durou 200, 900, 800, aliás, foi destruída em 586, então durou poucos séculos, de 920 mais ou menos antes de Cristo a 586 antes de Cristo, quando Nabucodonosor destrói aquele lugar. Pouco tempo para algo que seria a habitação de Deus, e Deus estava ali representado dentro de uma caixota chamada Arca da Aliança, e dentro desta caixa alguns instrumentos que supostamente estavam ali dentro, como as pedras da lei de Moisés, um pouco de maná, a vara que tinha florescido de Arão no deserto, e esses 3 instrumentos guardados naquela caixa de ouro, tampada com um negócio suntuoso chamado de propiciatório, que era a tampa daquilo, e escondido numa salinha pequenininha chamada Santo dos Santos, separado do resto da humanidade, naquele lugar frio, escuro, onde apenas uma vez por ano um homem tinha acesso àquilo ali. Então Deus estava bem guardado. Ali era a casa do Senhor, e naquele ponto específico era o lugar em que Deus morava. Até hoje a gente pensa que o templo é a casa de Deus, e até hoje mexer nestes óculos é mexer em um formigueiro ou um enxame de abelhas. Mexer nisso é mexer numa coisa sagrada. Os templos são sagrados. Lembro que quando eu era novo convertido, espero que hoje não aconteça mais isso, mas eu me sentei no fim do culto, naquelas cadeiras que ficam atrás do púlpito, naquele canto que a gente chama de altar. Ora, aquilo não é altar somos nós, mas naquele canto que a gente chama de altar. Então logo eu sentei, um homem que tinha muito poder na igreja deu um grito tão grande que eu tremi de medo, e ele disse: saia daí! E eu tive que sair dali sem entender nada. E cheguei para ele e disse: foi que eu fiz, irmão? Qual foi meu erro? Por favor, me oriente. Ele disse: você está sentado no Santo dos Santos, e só quem pode se sentar ali é o pastor e os diáconos. Até algumas décadas atrás, este lugar aqui no templo, antigo templo da Igreja Batista em Coqueiral, era separado por uma cerca de madeira, para que ninguém entrasse ali, a não ser as pessoas especiais. Todas essas coisas são movidas por causa destes óculos que nos fazem enxergar o templo como casa de Deus. E como eu vinha dizendo, sempre foi perigoso mexer nisso. Se a gente for lá para frente na Bíblia, para o apedrejamento de Estevão, Atos capítulo 7, versículo 47, Estevão explicando qual era o lugar de Jesus no projeto de reino de Deus, ele chega exatamente neste tempo, neste dia em que nós lemos aqui a grande oração consagratória de Salomão no século 10º antes de Cristo. E ele diz aqui em Atos 7,47: mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta.
O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas as coisas? Homens de dura servis disso, digo, e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo, assim como fizeram os vossos pais, vocês também fazem. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. O texto vai dizer no versículo 54, ouvindo eles isto, enfureciam-se no coração e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, viu a glória de Deus e tarará, e tarará, tarará. E no versículo 59, enfim, Pedro foi apedrejado até a morte e Paulo era o cara que estava autorizando tudo aquilo. Pedro fala, mas quando ele chega no templo como casa de Deus e ele nega essa realidade de templo como casa de Deus, enfim, é este o momento em que o discurso passa a ser inaceitável, inconcebível e ele é, enfim, apedrejado. Qual é o problema desses óculos? De acharmos que o templo é a casa de Deus. O problema desses óculos é que, achando que o templo é a casa de Deus, nós concentramos quase toda a materialidade do que nós fazemos coletivamente enquanto igreja de Jesus ali naquele lugar. Ali naquele lugar que já é sagrado e que parece que tem um dia da semana que deixa aquele lugar mais sagrado ainda. De forma que toda energia que nós dispensamos no conceito de missões, no conceito de serviço a Deus, no conceito de adoração coletiva a esse Deus, estão contidos nesta caixinha de tijolos, como estava contido na caixinha de tijolos no templo de Salomão. E é esse o grande desvio de Israel, guardar Deus num lugar, quando na verdade Deus está solto. Jesus apresenta o Espírito Santo dele como o vento. Ele está solto. Ele não habita num lugar, não há um lugar sagrado desta terra, a não ser aquele lugar qualquer que nós estejamos nele para a glória do Senhor. De maneira que todo lugar onde nós estamos para a glória de Deus passa a ser um lugar sagrado. Quando nós categorizamos templo como casa de Deus, nós esvaziamos a nossa missão, porque a nossa missão passa a ser quase toda cabível ali dentro daquele lugar. Pior ainda, ao invés dele funcionar como um lugar de acesso, muitas vezes ele funciona como um lugar de exclusão. Quantas vezes pessoas, porque não estão bem vestidas ou porque não se parecem com aquelas que estão ali, querem entrar naquele lugar, mas não se acham dignas de entrarem ali. Se torna lugar de exclusão tantas vezes. Se torna lugar de serviço a Deus quase sempre. Deus está solto, Deus não está no templo. Deus está no templo também, mas aquilo não é casa dele. Um dos atos mais simbólicos e significativos da teologia do Novo Testamento se dá quando Jesus acaba de morrer na cruz e aquele véu do templo se rasga. Quando aquele véu do templo se rasga, era justamente aquela cortina grossa de 9 centímetros de espessura que separava a suposta presença de Deus do restante do mundo. Eu falei aqui anteriormente que era uma vez por ano que um homem entrava ali. Quando o véu se rasga, o Deus que nunca esteve preso se solta. Agora veja, o nosso conceito de que Deus continua morando ali é tão grande que a gente entende que o véu se rasgando significa que o acesso está livre. Portanto, todos agora
podem vir. Mas podem vir para onde? Podem vir para o templo. Venha, que o acesso está liberado. Não muda muita coisa. Parece que só rasgou, mas Deus não consegue passar da porta para fora. Rasgou o véu, ele sai do lugar santíssimo, mas parece que ele continua aprisionado dentro do templo quando a gente diz: venham, porque o acesso está liberado. Venham para onde? Venham para a igreja. O que é a igreja? A igreja é o templo. Venham para onde? Venham para cá. Quando? No domingo à noite. Em que momento? No culto. Por quê? Porque Deus está aqui e você pode vir acessá-lo aqui. Não, essa é uma ideia errada do rasgar do templo. O rasgar do templo, do véu do templo, está ensinando em definitivo que Deus está solto. Ele está fora. Por isso que Jesus, como falei, mostra o Espírito como o vento do Senhor que está soprando. E está em todos os cantos. Está em todos os lugares. Não está guardado por trás de uma estrutura religiosa de maneira nenhuma, mas está solto. Deus está solto, atuando na vida, no mundo. O Senhor não se prende dentro de uma caixinha chamada Arca da Aliança, nem dentro de uma caixona chamada templo, igreja e por aí vai. Deus está solto, por mais que a gente não queira, Ele está solto. Foi isso que Estevão estava dizendo aqui. Mas foi Salomão quem edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo na casa feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Não, ele está solto. Bonito da igreja primitiva é que ela sobreviveu quase 300 anos sem a necessidade desses templos. Ah, pastor, nós vamos derrubar os templos todos agora, os templos que servem para nós nos reunirmos, para nós cultuarmos, para nós nos juntarmos. Não estou dizendo que a gente precisa fazer isso, mas estou dizendo que a gente precisa derrubar, quebrar, tirar, em definitivo, estes óculos que nos mostram este lugar como o lugar que Deus habita. Deus não habita em canto nenhum, Deus habita em todos os cantos. Em todos os cantos Deus está. A glória do Senhor preenche todos os cantos, todas as circunstâncias, todas as condições. Se a igreja entende isso e passa a compreender, e aí está o nosso grande desafio, passar a compreender este Deus solto e não este Deus aprisionado. Você já pensou se a gente consegue trocar esses óculos? É difícil. São óculos difíceis da gente tirar. Os óculos religiosos que mostram aquele lugar chamado templo como casa de Deus e, consequentemente, como lugar de operação da nossa fé. Óculos difíceis de trocar. Mas já pensou quando a gente parar de medir a força da igreja como a quantidade de gente que vem para este lugar no domingo e passar a medir a presença de Deus através da igreja e a força da igreja através do poder do Espírito Santo, na quantidade de coisas que vão acontecer por causa da instrumentalização da igreja como a depositária do poder do Espírito Santo, não a única, mas depositária do poder do Espírito Santo, agindo na vida cotidiana, não no domingo só, mas de segunda a segunda, não no templo só, mas de canto em canto. Imagina se o nosso conceito de presença de Deus saltasse do templo para todos os cantos e se a mesma reverência que nós temos quando nós cruzamos a porta do templo e achamos que agora nós entramos na presença do Senhor, fosse a reverência que nós tivéssemos quando nós saíssemos de nossa casa e fôssemos andar na rua, entrar na padaria, entrar no nosso trabalho, sentar à mesa, conversar com os outros, sim, em todos os lugares que nós entrássemos com o mesmo zelo com o qual nós entramos nos templos, como nós teríamos pecados anulados, como nós teríamos a capacidade de enxergar
a presença de Deus em todas as condições da vida, como o nome do Senhor seria engrandecido se eu fosse tão santo fora dali como eu sou santo ali dentro. Se isso, a compreensão de que o Senhor habita em tudo. Olha aqui o que diz o versículo 49, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa você edificaria para mim? Se eu habito em tudo. Se nós trocássemos esses óculos e entendêssemos que Ele está habitando em tudo e em tudo nós tivéssemos a mesma reverência, o mesmo zelo, a mesma espiritualidade, a mesma santidade que nós temos quando entramos no domingo de noite neste lugar que nós acreditamos que é a casa de Deus. Tudo mudaria e estes óculos seriam trocados e, consequentemente, teríamos, com esta troca, um grande poder de estarmos no centro da presença do Senhor em todos os momentos. Isso alteraria fundamentalmente o lugar de operação da igreja e alteraria fundamentalmente a minha relação com o Senhor. Que Deus nos ajude a trocar estes óculos. Que Deus te abençoe rica e poderosamente.